agora no capítulo 17, nós veremos a plantação da igreja em Tessalônica. Quando a gente lê 1º e 2º aos Tessalonicenses, estamos fazendo referência a esta igreja que nasceu debaixo de muito tumulto, para não fugir à regra do ministério do apóstolo Paulo. Jesus, quando tocou em Paulo lá na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, e o discípulo lá, o Ananias, fez algumas objeções, né? Senhor, esse homem é valente, é perigoso, veio para cá para destruir, para prender. E Jesus disse, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou lhe mostrar como ele vai sofrer um pouquinho. E não foi pouquinho não, né? Por amor ao meu nome. Então, o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, não tinha um tapete vermelho, não tinha uma banda de música, não tinha uma comitiva para recebê-lo. O ministério dele foi marcado por perseguições, açoites, apedrejamento, traição, abandono. Foi brinquedo não, né? Ele relata isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, aquela lista, né, que ele coloca, e aquilo era para ele a credencial dele, as cicatrizes, as marcas de Cristo não era só no caráter, era no físico também. Então aqui quando ele inicia em Tessalônica, vai ter também muita confusão. Vamos ver? Sei que os irmãos conhecem, mas Atos é um livro que a gente precisa lê-lo dezenas de vezes. Se possível, até decorar todo o livro. Porque é a história dos primeiros 60 anos da igreja. E é um livro histórico, escrito por Lucas, e ele dá detalhes que é tão enriquecedor para nós. Quem ama a Bíblia, e particularmente Atos dos Apóstolos, quem ama, diga amém. E outra coisa que a gente sempre fala, Atos está inacabado, né, irmãos? Nós estamos escrevendo o 29º capítulo. Eu creio assim, cada um de nós estamos dando uma pequena parcela de contribuição na escritura do 29º capítulo. A igreja está escrevendo. Atos tem 28, então a igreja está escrevendo o 29º. 17:1, vamos lá? Eu leio um verso. Pega outro microfone aí, missionário Hamilton, e os irmãos em voz de coro lerão o verso seguinte. Paulo e Silas em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha onde eles foram buscar os agitadores, ajuntando-se à turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procurava trazê-los para o meio do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jasson hospedou, todos esses, olha a acusação, todos esses
procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E alvoroçando a multidão, os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Contudo, soltaram Jason e os mais, e após terem recebido deles a fiança estipulada. Pode prosseguir. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônicas souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer de forma compartilhada um versículo que mais falou ao seu coração. Sei que os irmãos tiveram a atenção despertada para um desses versículos que acabamos de ler. Eu não vou pregar para vocês, vamos compartilhar, vamos fazer dessa forma, que é muito edificante. Eu quero só iniciar dizendo para os irmãos que o apóstolo Paulo tinha uma estratégia. Estratégia é um meio que você usa para alcançar um objetivo. Você, ao ler Atos, você vai perceber que Paulo era estrategista. Ele sempre procurava uma sinagoga. Quando ele ia iniciar uma igreja, ele ia primeiro à sinagoga. Por quê? Porque, evidentemente, que naquela casa de oração dos judeus, onde se praticava, a religião, o judaísmo, eram pessoas abertas para a palavra, para a lei mosaica. Eram pessoas abertas para buscarem a Deus. Não eram pessoas hostis a Deus. Ele sempre ia e começava ali um debate, A missão de Paulo, e como também dos cristãos primitivos, era provar dentro das Escrituras que Jesus era o Messias prometido. Isso era fácil? Era dificílimo. Todas as Escrituras, Jesus é o tema central, falava sobre a vinda do Messias. Era a grande expectativa, continua sendo para os judeus não messiânicos. Para eles o Messias não veio até hoje, vocês sabem disso. Serão enganados pelo anticristo que vai se apresentar como o Messias, e eles vão recebê-lo como tal até um determinado momento. Então aqui Paulo tinha uma missão árdua. Os cristãos primitivos provar que Jesus era o Messias não era só com fala, não. Primeiro na Escritura, e segundo, com sinais, prodígios e maravilhas. Porque o Evangelho, irmão, basicamente Evangelho tem a ver com a vida, ministério, morte, ressurreição do Senhor Jesus. Então, eu acho interessante a sabedoria que Deus dava a Paulo. Ele começava pela sinagoga. E aqui não foi diferente. Em Tessalônica, ele procura uma sinagoga existente. E lá começa a debater, a persuadir, à luz das Escrituras, que aquele moço, aquele pregador de Nazaré, com 33 anos,
que tinha revolucionado, arrebatado multidões, curado, libertado, endemoniado, ressuscitado, morto na cruz, tinha ressuscitado. E ele era o Messias, só o Espírito Santo. Por isso a oposição era grande. E o pau quebrava no lombo de Paulo e dos apóstolos primitivos, né? É muito interessante, olha, tendo Paulo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga do judeu. Paulo, segundo o seu costume, era costume de procurar sinagogas, está vendo aí? Foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Verso 3, expondo as Escrituras, evidente, e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Messias, o Cristo, o ungido, Jesus, que eu vos anuncio. Verso 4, teve resultado, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Aí nasce a igreja de Tessalônica. O que me chama a atenção também é quando ele chega em Bereia, né? Ele começa a pregar e os bereanos não são qualquer pessoas. Não são como os tessalônicos. Exato, que outros, né? Não, amém, é isso mesmo que eu creio, pronto. Eles foram pesquisar, eles foram olhar, tintim por tintim, no modo de dizer, se realmente Paulo estava correto. E eles entenderam que estava. E ali se tornou uma igreja mais forte do que Tessalônica, por conta dessa qualidade, desse modelo que eles tinham ali. Muito bem. Deixa eu só, claro, o senhor Aramildo foi bem claro, mas isso aí é uma lição para a gente hoje, né, irmãos? Hoje se ouve tantas coisas, tantos pregadores por aí, na internet, fora da internet, com tantas heresias, com o evangelho mistificado, diluído em água. A nossa base são as Escrituras. Os bereanos examinavam tudo que Paulo dizia para ver se conferia. E por isso a Bíblia diz que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Que nós sejamos bereanos. Não vamos comprar gato por lebre. Não é porque alguém diz que é pastor, com a Bíblia na mão, falando bonito, profetizando, revelando até o CPF, placa de carro. Não engole não, meu irmão. Né? E nem coloque no púlpito qualquer pessoa. Exatamente. Eu já falei isso aqui várias vezes. Na hora que você coloca no púlpito alguém, você tá abonando a conduta. Está dizendo, é um santo de Deus, viu? Pode até levar para a tua casa que vai ser uma bênção. Está cheio disso por aí. Não é? Nossa, cada coisa horrível. Homens que já foram bênção. Você vê cada heresia hoje na internet. Não é? Teologia liberal mata a vida, não só das pessoas, como de igrejas. Fez isso na Europa, faz isso nos Estados Unidos, está fazendo aqui no Brasil. Versículo 12, meu pastor. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Me chamou a atenção aqui que hoje também tem uma teologia que vem muito de antes, que quer apequenar o reino de Deus e pensar que o evangelho veio só para os pobres, que a igreja só pode cuidar de gente simples, aquelas pessoas humildes. E aqui a gente vê os nobres, a alta classe, os ricos. E a gente tem que ter essa sensibilidade, sempre me levou a isso, sabe, o Espírito Santo, a entender que se a gente for analisar, os ricos precisam até muito mais, porque eles têm um problema. O problema do pobre, às vezes, é o dinheiro. O dinheiro a pessoa, Deus abençoa, a pessoa trabalha, ganha. Agora, o problema do rico, nem o dinheiro. A igreja precisa de gente rica. Amém. Também. A igreja precisa de altos dizimistas,
também, não só disso, não é só, não vamos engessar, né? E entender assim de uma demagogia que não, mas também precisa. Amém. Precisa de gente com recurso, de gente para poder aplicar. Então a gente vê a necessidade que os ricos também têm, a gente tem que pensar nisso, sabe? Orar para Deus mandar essas pessoas para a igreja, sustentar a igreja, ajudar. Como o senhor falou, né? A igreja precisa de poder e recurso. E esse recurso também vai estar com essas pessoas, sabe? Isso me moveu aqui. Isso me chamou a atenção. Para alcançar, e como diz a palavra, os não poucos nobres da cidade foram tocados também. Então o evangelho é para os pobres, para a classe média, para os ricos. Nós vimos na igreja de Filipos, né? Jesus salvou Lídia, que era alto comerciante, salvou a pitonisa, que era endemoniada, e salvou um cara da classe média, que era funcionário público do Império Romano, que era o carcereiro. Então o evangelho alcança níveis diferentes. Paulo, como nós vimos nos momentos anteriores, Paulo vinha e implantava a igreja, ficava pouco tempo ali. Não foi diferente aqui em Tessalônica. A gente viu, aqui no verso 13, diz que os povos de Tessalônica viu o mover da palavra de Deus, e uma coisa interessante, que eles foram lá, foram atiçar o povo contra Paulo e contra os que estavam lá com ele. Mas a gente vê que a obra foi implantada, e logo quando eles mandam Paulo lá para a praia, para tirar ele daquela confusão, mas vai outro substituir Paulo lá para sedimentar a igreja. Então, o que eu vejo, apóstolo, é que o trabalho da igreja é desse jeito. Vem o evangelista, vem aquele que tenha de implantar, e logo depois vem aquele que vai sedimentar, consolidar o fruto. E essa igreja de Tessalônica, a gente vê que ela foi uma igreja muito firmada, que ela foi, e a gente vê que a oposição ela se deu em todas as áreas. Nós vimos aí que os bereanos estavam lá consultando, nós vimos que a classe nobre, que não é assim um povo que não tenha conhecimento, também estavam lá, mas a gente vê que muitas mulheres eram salvas e também muitos homens, ali que tem no verso 12 que o Mariano traz aí. A igreja ela vem com a explosão em todas as classes, porque o evangelho é para todas as classes. Amém. E as multidões, a gente vê que as multidões, elas estavam, porque os milagres seguiam, a palavra era manifestada e a igreja era firmada. E eles tentavam destruir, mas não tinha jeito, já estava implantada a igreja. O verso 5 diz que os judeus, movidos pela inveja, contrataram, olha só, de uma cidade para outra, os bagunceiros, os arruaceiros, né, os malfeitores, para ir lá tumultuar a igreja que estava nascendo. O verso 6 tem uma outra expressão, e eu acho fantástica, e aqui tem uma aplicação para nós. Estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Tomara que possam dizer de nós, estes que têm não transtornado, mas transformado pelo poder do evangelho, chegaram também aqui, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua. Isso aqui é forte, essa expressão. Estes que têm transtornado na visão deles. Porque onde chegava o evangelho tinha multidões, tinha cura, milagre, e tinha conflito também com a religião tradicional do lugar, que era o judaísmo, né? E tal. Estes que têm transtornado também chegaram aqui. Ó, que coisa boa. Transtornou o reino das trevas. Transtornou a idolatria, a bruxaria. Olha o que aconteceu em Éfeso. Toda a economia girava em torno de Diana. Chega Paulo lá, meu Deus do céu. Bom, isso não mexe com vocês. A gente tem que viver isso. E eu, pela misericórdia de Deus, vivi um pouquinho assim, na plantação de igrejas há 50 anos, há 45 anos, quando no Brasil não tinha 2% da população. E eu falei aqui outro dia, a gente sofria pra caramba, como diz lá os cariocas.
era calúnia, era perseguição, era cadeia, era ameaça de apedrejar, mesma coisa. Onde chega um homem de Deus vai causar transtorno ao reino das trevas, mas vai trazer transformação, porque Deus tem um povo, e Deus chama pelo Espírito. Isso é maravilhoso, aleluia, eu fico empolgado com isso. A parceria que o Espírito Santo fazia com Paulo. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do erro, né? Mas Paulo tinha um poder de argumentação, de conhecimento muito grande. E a boca fala do que o coração está cheio, né? Então ele tinha muito conhecimento da palavra, ao ponto de que o que ele falava atingia não somente aos homens, quanto às mulheres. E o escritor Lucas fez questão de dizer, em 2 versículos, que as mulheres gregas tinham sido conquistadas pelo poder da palavra, né? E foi algo tão forte, tão dinâmico, que eu nunca tinha visto um adjetivo na Bíblia desse jeito, que chegar a dizer que judeus vagabundos perversos da pior espécie. Então, imagina, o poder do evangelho era tão grande que tinha que se pegar os piores vagabundos para tentar barrar e não conseguiam, porque eles corriam com Paulo para outro lugar e no outro lugar Paulo fazia a mesma coisa, né? E Lucas fez questão de frisar aqui o poder também das mulheres gregas. Deus abençoe, irmão. Um dia abençoado para nós. Vamos ao trabalho, dá um abraço em cada um, abençoa o seu irmão.